de Satanás encher-te teu coração, somente até ele. É sobre este texto que eu quero trazer algo da parte do divino, do Pai, dos nossos corações nesta noite. Você pode fechar os olhos, olha só, orando um pouco comigo. Oração é o meio que nós temos, pelo nome de Jesus, de falar com Deus. Deus te deu uma voz, você pode falar com Ele. Nesta oração, peça ao Senhor: Deus, fale comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eterno de Israel, é mais uma quarta-feira, Pai, é mais uma sublime quarta-feira, a qual nos reunimos aqui outra vez para declarar que tu és santo, para declarar a tua santidade, a tua glória, o teu louvor. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Nós não temos outro Deus além de ti. Aqui está, meu Deus, as escrituras, que é a tua palavra. Fala, meu Deus, com cada vida, com cada alma presente aqui. Fala, meu Deus, no coração de cada pessoa. O teu Espírito como espada, Deus, ele vai até a divisão da alma com a medula e vai discernindo todo tipo de pensamento, Deus. Estenda a tua mão para operar maravilhas. Estenda a tua mão, meu Deus, para agir em cada alma, em cada mente, em cada coração. Toma a minha vida nesta noite. Usa de misericórdia para comigo, Deus, e fala ao coração da tua igreja nesta noite. Ai, que a tua palavra, Senhor, que a tua palavra venha produzir profundos resultados na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Nos conduz, meu Pai, a ti, cada vez mais perto de ti. Concretiza o teu querer, o teu mover. Fala conosco, fala em cada vida nesta noite, Espírito Santo. Eis aqui o teu lugar, eis aqui, meu Deus, esta igreja. Toma o controle, toma a direção, faz o teu querer, a tua vontade, operando tu. Quem impedirá a tua operação? Faz o teu querer no nosso meio, Deus. É o que eu te peço para a tua glória. E aqueles credes, amém? Apontamos, glorificamos. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Deus está aqui? Deus tem algo para nos dizer através desta palavra aqui. Amados, preste atenção. Hoje é o terceiro ano desta campanha. Que pena que algumas pessoas faltam, né? Falei para ir do começo até o sétimo, para que a vitória seja garantida. A gente tem que ser perseverante, amém, irmão? O inimigo, ele faz de tudo para impedir que as pessoas continuem com o propósito, porque ele sabe que a queda dele é fatal. Então ele insiste com as pessoas. Mas você que veio, bem-aventurado você é. Continue firme até o sétimo ano. Hoje é o terceiro. Quero entrar um texto aqui onde fala de um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira, um casal que frequentava a igreja, que estava na igreja, que foram batizados nas águas. Um casal que viu, ouviu milagres extraordinários. Porque quem era o pastor ali? O pastor era o pastor Pedro, o apóstolo Pedro. Era ele que ensinava a igreja naquele tempo, instruía a igreja na doutrina do Senhor. Amém? E os irmãos ali, naquela época, a pobreza, irmãos, era tamanho. Tinha muita gente que passava por bastante dificuldade. E a igreja, além dela receber as pessoas, pregar a palavra, a igreja também ela tinha uma missão de ajudar os necessitados. Amém? O propósito da igreja, além de pregar a palavra, conduzir as pessoas a Cristo, elas tinham o objetivo de cuidar das pessoas, irmãos, que não tinham condições para sobreviver financeiramente. Pessoas que passavam por necessidades. Quem está entendendo diz amém. Até aí tudo bem. Por que os irmãos falaram o seguinte: olha, gente,
tiverem mais condições, traga a oferta, traga algo que você possui, para que nós possamos dividir com aqueles que não têm, para que não esteja entre nós pessoas passando por muita necessidade. Então não é obrigatório. As pessoas iam lá, ofertavam, tinha gente que tinha 2 terrenos, ele vendia um e depositava o dinheiro no altar, e aí os discípulos apóstolos dividiam, compravam cestas básicas, alimentos, e distribuíam para as pessoas, principalmente para os órfãos e para as viúvas. Amém, irmãos? Amém. Isso era uma forma da igreja. Os irmãos de bom coração eles faziam isso. E um dia, escute isso aqui, Ananias e Safira venderam o terreno. Eles conseguiram vender o terreno. E eles pegaram o dinheiro daquele terreno e combinaram entre si. O casal combinou entre si. E um falou assim para o outro. Ananias falou para Safira: todo mundo sabe que nós vendemos esse terreno. E todos os irmãos da igreja ajudam os necessitados. Para nós não ficarmos para trás, nós vamos levar o nosso dinheiro, vamos colocar no altar. Mas veja bem, eu vou no culto da manhã, você vai no culto da tarde, você vai contar o seu testemunho lá. Conta que nós vendemos o terreno para ajudar os irmãos. Só, Safira, você faz uma coisa: não conta para a igreja, nem para Pedro, que nós vendemos por tal. Conta que nós vendemos por menos, porque nós vamos ficar com uma parte do dinheiro para nós. Nós também estamos precisando. Mas fala, se eles se perguntarem o valor, ou você mesmo no seu testemunho diz que vendeu por X, porque nós temos uma parte para nós. Tudo bem, Safira? Tudo bem, amor? Nós vamos fazer isso. Você vai no culto da manhã, eu vou na tarde. Você come o testemunho de manhã, ajuda os irmãos, que à tarde eu vou contar o meu testemunho, vou falar que nós vendemos, estamos trazendo a nossa oferta para ajudar os irmãos. Uma coisa aparentemente louvável, né, irmão? Só que naquele momento daquela conversa, Satanás entra no coração de Ananias e de Safira. É o que a Bíblia vai dizer. O diabo coloca isso na mente dele, no coração dele. E Ananias vai no culto da manhã. Ele se aproxima de Pedro, a igreja chega. E ele vai dizer para Pedro: Pedro, olha, nós conseguimos vender o terreno. Eu estou trazendo aqui o valor do terreno para ajudar os meus irmãos necessitados. Quando ele falou isso, o Espírito Santo revela para Pedro e fala: meu servo, ele não vendeu por tanto, ele vendeu por X, ele está mentindo. Pedro vira para Ananias e fala: Ananias, por que Pedro disse que Satanás encheu o teu coração com essa mentira? Por que você combinou com a tua esposa para mentir para mim? Ananias, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Por que ele disse isso? Quando Pedro falou isso, irmão, o olho de Ananias abriu. Quem falou? O que eu fiz? Mas já era tarde. Veio um infarto fulminante e ele caiu nos pés do apóstolo Pedro. A igreja viu aquilo, ficou com bastante temor, ficou com muito temor daquela situação. À tarde, às 3 horas da tarde, Safira chega e ela vai até Pedro. E antes dela abrir a boca, Pedro pergunta: tu vendeste portanto? Ela disse: sim, meu marido veio de manhã, te contou, né, Pedro? Nós vendemos por tanto. Ele falou o seguinte: está vendo aqueles rapazes ali? Acabaram de enterrar o seu esposo. Você e teu marido se uniram, permitiram que Satanás enchesse o teu coração. Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. E aqueles rapazes que levaram o teu marido, agora eles estão voltando para te buscar. Quando Pedro fala isso, aquela mulher cai no chão e também morre. E ela também foi sepultada
junto com o teu marido. Pastor, é uma campanha de transformação, é uma campanha de mudança radical. O que Deus tem para hoje? Presta atenção aqui, amado. Pedro disse para ele o seguinte: se você ficasse com dinheiro, era teu, ninguém tinha nada a ver com isso. Se você quisesse dar a metade, também ninguém tinha nada a ver com isso. Deve ser muito teu coração. Mas por que viesse mentindo ao Espírito Santo? Porque Pedro disse que Satanás encheu o teu coração. Sobre esse texto, irmão, que eu quero me dizer algo aqui nesta noite. Parece algo bobo, algo simples, insignificante, mas causou a morte de um casal. Aquela mulher ficou viva por 3 horas, depois de falecer também. Amado, isso é muito sério. Uma partilha de tempo. Eles poderiam decidir entre eles e falar: vamos dar tanto, ficar tanto para nós. Vamos falar com ele, foi tanto, e estamos dando tanto. Mas o diabo veio com sutileza e encheu o coração dele de engano, de mentira. E ele desmentiu o Espírito Santo. Isso é muito sério. A pergunta que eu quero falar nesta noite, perguntar às noites: quem é que tem governado a tua vida? Quem é que tem ditado os teus caminhos? Às vezes você vai dizer: pastor, sou eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo fazer, o que eu faço, estou nem aí, ninguém manda em mim, ninguém manda na minha pessoa. Você está enganado, muito enganado. Por quê, pastor? Porque o ser humano, ele só pode ser governado por 2 forças, ou por 2 poderes: por Deus ou pelo maligno. Por Deus ou pelo maligno. Não, pastor, Satanás está a mão da minha vida, ele não manda em mim. Mas por que muitas das vezes você fica pegando mentira? Por que muitas das vezes você faz coisas e logo depois você se arrepende daquilo que você fez? Por que muitas das vezes a tua vida não flui? Por que muitas das vezes você toma decisões erradas? Por que muitas das vezes você é instigado no teu coração, na tua mente, de fazer coisas terríveis, coisas perversas? Alguém te governa, alguém está te dominando e você não está percebendo. Alguém está te dando as ordens dentro da tua casa ou na tua vida. O diabo é sagaz, querido. Ele coloca o sentimento, ele coloca muitas das vezes o desejo, a emoção. Muitas das vezes ele instiga a tua mente para praticar e tomar decisões errôneas contra Deus. Ele veio para isso. Ele caiu, não foi à toa, ele caiu porque ele se orgulhou e queria se assentar no lugar de Deus. Então ele caiu e quer que toda a raça humana também caia. Ele quer que todo ser humano também se afaste de Deus, que não adore a Deus. Às vezes você está em dor com muita força, com muita insistência, porque às vezes bateu aquela visão, aquela fraqueza. Você sabe quem coloca aquilo? Aquela dor na perna, dor na cabeça, aquela fraqueza que vem de repente no horário do culto. É ele tentando te parar, te desistir. É ele tentando permanecer, fazendo com que você permaneça quieto, sem se movimentar até Deus, até a palavra. Muitas das vezes aquela briga que surgiu à tarde, aquele desgosto que você teve, às vezes você nem percebeu, aquela confusão que teve pela manhã, que te deixou triste até a tarde, teve um motivo. Qual o motivo? Deixa você tão triste, tão cabisbaixo, para você não ter ânimo de cultuar, de vir buscar a Deus, de terminar o teu propósito. É isso que ele faz. Eu vim aqui nesta noite trazer esta palavra da parte do Senhor. Ele é astuto, ele é enganoso, ele trabalha. Mas quem é que revelou ele? O Espírito Santo, que estava na vida de Pedro. Para Ananias, era simplesmente querer passar para trás
Amado, o diabo, o mal, a única pessoa que pode revelar o mal é a luz. E a luz é Jesus, a luz é Cristo. E quando o mal é revelado, por que quando Pedro falou que era Satanás no coração e Ananias caiu morto? Porque quando o mal é revelado, o mal sai e ele tem que ir embora, porque ele não suporta a luz. Ele não suporta a luz. Ele saiu, o corpo de Ananias ficou ali em pé, mas de repente o choque foi tanto, porque ele mentiu para o homem, mentiu para as pessoas, é uma coisa que é feio, mas mentir para Deus, ou o Espírito Santo, isso é terrível. Nunca queira ou tente mentir para Deus, o Espírito Santo, porque Ele conhece os nossos corações. Sabe por que eu trouxe essa palavra nesta noite? Por causa da oração que eu vou fazer daqui a pouco. Da oração que eu preciso fazer daqui a pouco. Quando eu começar a orar, preste atenção aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui. As minhas orações eu estou orando. Mas tem hora que eu vou estar orando por aquilo que Deus estiver me revelando. Por que isso vai acontecer, pastor? Porque precisa ser revelado que está oculto, para que o que está oculto venha a ser manifesto. Então tem hora que eu vou falar em profecia aqui, entregar algo da parte de Deus, que está acontecendo às vezes na tua vida, porque o diabo é assim, enquanto ele não é descoberto, ele não se manifesta. Mas quando ele é descoberto, ele tem que pular para fora. Ele precisa pular para fora. Quando ele é descoberto, ele tem que pular para fora. Por isso, muitas vezes, na oração que eu faço aqui, eu menciono alguns nomes de entidades. Por que, pastor? Porque essas entidades, elas precisam ser confrontadas para que elas se manifestem, para que elas se soltem para fora. Eu ministrei tudo isso aqui para que você se preparasse. Por que, pastor? Porque existem forças do mal, irmão. Você crendo ou não, elas estão lutando diariamente contra a tua vida. Elas querem te parar a qualquer coisa. Elas querem te frustrar a qualquer momento. Elas querem acabar com a tua vida. Hoje de manhã, eu orei com o irmão pelo telefone. Quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus começou a revelar para mim. E Deus começou a mostrar a trajetória da minha irmã. Quando eu orava, eu senti muito forte o Espírito da morte. O Espírito da morte tentando ceifar a vida dessa mulher. Só que essa mulher que é guerreira de oração, o Espírito da morte queria ceifar ela. E Deus foi me revelando o que estava acontecendo na vida dessa mulher. O que estava acontecendo? Ela tinha um negócio quebrou, contendas dentro de casa, problema um atrás do outro, enfermidade começou a surgir, as coisas começaram a virar tudo de cabeça para baixo. Ela chegou a ter uma depressão. A coisa ficou difícil para ela. Eu orava, eu sentia aquelas coisas. E Deus falava comigo: olha, o propósito do diabo é levar ela mais fundo. Porque quando ela estiver lá no fundo do poço mesmo, lá no fundo do poço, é aí que ele vai avançar com toda a força sobre ela para acabar com a vida dela. Eu estou contando isso para que você entenda. Ele precisa te deixar vulnerável. E ele vai fazer isso com problemas, com situações difíceis. Ele vai atacar a tua finança. Ele vai atacar teu corpo físico. Ele vai atacar a tua mente. Ele vai atacar a tua vida sentimental. Às vezes você pensa: pastor, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, Deus está pesando a mão. Não é Deus não. Às vezes você
acontecendo e está passando. Não é com processo. Às vezes é um mal agindo na sua vida e você ainda não percebeu. Você às vezes coloca a culpa no marido, na esposa, no filho, coloca a culpa no patrão, às vezes você coloca a culpa na sociedade, até o presidente, o prefeito, não sei o que. Você coloca a culpa em todo mundo. Só que existe algo que você ainda não percebeu. Existe algo muito mais profundo. Algo que é espiritual que você ainda não viu. Algo que começou pequeno e hoje está grande. Coisas que começaram de uma forma significante na tua vida. Hoje você está da beira do fundo do poço. Hoje, quem sabe, a sua situação ela é insustentável. Quem sabe a tua mente está livre. Quem sabe as coisas para você está tudo dando errado. E às vezes olha para cima e fala, mas Deus, por quê? Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deixa eu dizer algo aqui. Tem você que ele está lutando arduamente contra a tua vida. Ele quer te calar. Ele quer te frustrar. Ele quer te decepcionar. Ele quer fazer com que você chegue ao ponto de desacreditar em Deus. Que Deus não te ama, que Deus não tem nada na sua vida. É isso que ele quer fazer. Mas você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque Deus está usando daqui a pouco para dizer para você: não, a culpa não é de Deus. Deus não se esqueceu de você. E Ele preparou esse culto aqui. Preste atenção nisso. Ele preparou esse momento, esse culto aqui, para desmascarar aquele que já tem anos e anos que está derrotando e lutando contra a tua vida. O nome dele será desmascarado. E ele vai pular para fora e vai embora da tua vida, do teu caminho. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê realmente nisso? No teu coração? Deus que tem a qual eu sinto. Ele é poderoso para fazer essa obra. A pergunta é, pastor, mas eu já sou crente, pastor. Eu tenho umas lutas entre inimigo aí, mas Santo Jesus tem poder, eu sou crente, pastor. Ananias e Safira também era crente. O pastor deles não era o pastor Cláudio, era o apóstolo Pedro. Amém, irmão? Era o apóstolo Pedro, o apóstolo João e o apóstolo Tiago. Eram os três homens que andaram com Jesus, que viram Jesus, que receberam Jesus. Era um casal de crente, mas todavia o Espírito entrou. O Espírito entrou no coração daquele homem, daquela mulher. Amado, se a gente dá bobeira, ele entra. Se deixar a porta aberta, ele entra. Se vacilar, ele entra. Ele destrói, ele acaba. Se bobear, ele esfria, ele desanima. Coisinhas poucas estão tirando você da presença de Deus. E ele começou no mundo. Mas em nome de Jesus hoje ele cai. Em nome de Jesus o mal que está lutando contra você cai por terra hoje, se você crê. Amém? Deixa eu passar algo aqui, nós vamos orar. Amado, quando eu tiver começar a orar aqui, preste atenção na glória. Quando eu começar a orar aqui, tem pessoas que ela é o seguinte, ela tem vergonha e ela tem um certo medo. Eu sei que as coisas espirituais às vezes dão um medo, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa tem medo. Sabe o que a pessoa faz? No momento da oração, ela sabe que tem algo errado com ela. Aí ela vai para o banheiro, vai beber água, ela fica abrindo o olho, não se concentra, não recebe a oração, porque ela sabe que tem algo errado com ela. E ela tem vergonha que o mal se manifeste. Ela tem medo do inimigo vir para fora e que ela perca o controle da situação. E às vezes ela fica pensando: o que as pessoas vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? Meu querido, o propósito é que você seja livre. Você precisa ser livre. Então, no momento de oração, não se distraia, mas se concentre.
Se você está entendendo que o mal, ele está querendo gritar, sair para fora, meu irmão, meu irmão que aqui está, mande ele para fora, porque a tua vida pertence a Deus, a tua vida ela é de Deus, amém? Expulsa esse mal logo, não aceita isso sobre a sua vida de maneira nenhuma. Eu vou orar por outra coisa, eu peço para os irmãos colocar a mão no chão. Se você sentir, e algumas pessoas vão sentir antes de vômito, vem para frente. Você sai daquele lugar e vem para frente. Por quê, pastor? Vem mais aqui para frente. Se você sentir antes de vômito, no momento da oração, você vai sair aqui para frente. Porque eu já vou orar com você com questão de mão. Se você sentir queimando dentro de você, queimando, parece que tem uma brasa queimando, você vem para frente também. Que eu vou orar com você. Não fica no teu lugar, não, você tem que vir para frente. Amém? Nosso horário é muito curto, mas você tem que vir para frente para me orar com você. Amém? Quem entendeu diz amém. Amém. Sentir tonsura, fraqueza, parece que alguma coisa está tentando tomar a tua garganta, ou parece que alguma coisa está tentando que você sai para fora, que você sente ou segure em alguma coisa. Pastor, eu fico com uma tontura. Vem para frente. Eu preciso ajudar você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos te colocar de pé. Se coloca sobre os teus pés. Em nome de Jesus. Deus é bom. Enquanto os irmãos aqui, rapidamente, louvo o nome do Senhor. Os sobreiros vão passar com o suco da videira, o suco da uva. Você vai pegar esse suco da uva. E daqui a pouco